hoje, no Dia Especial da Mulher, separei uma lista com algumas das melhores personagens femininas do mundo dos games. Tenho certeza que a sua personagem favorita também está nessa lista. A primeira personagem feminina se chama Pauline. Ela apareceu pela primeira vez no jogo original Donkey Kong em 1981 como uma donzela em perigo que deve ser resgatada pelo Jumpman, que mais tarde se tornaria o famoso It's Me, Mario. Pauline foi originalmente criada para ser o interesse amoroso do Mario, mas a personagem evoluiu muito ao longo dos anos e apareceu em muitos outros jogos da série DK, geralmente com uma personagem coadjuvante ou não jogável. Nos últimos anos, Pauline teve mais destaque nos jogos do Super Mario, muitas vezes aparecendo como uma major oficial nos vários reinos que o Mario visita. Ela também é uma personagem jogável no jogo Mario vs Donkey Kong Type Stars e apareceu em vários outros spin-offs e mercadorias. A personagem de Pauline passou por diversas mudanças ao longo dos anos. Passou de donzela em perigo no DK para uma personagem mais independente e capaz. Um exemplo disso é o Mario vs Donkey Kong 2 March of the Minis, onde Pauline é retratada como a CEO de uma empresa de brinquedos. E em Mario vs Donkey Kong Miniland My Rei, ela era prefeita de Miniland. Em ambos os jogos, ela foi representada como uma empresária de sucesso e muito bem sucedida. Pauline foi atualizada no último jogo de Super Mario, o Super Mario Odyssey. Nele, ela é a prefeita de Donkey City, uma metrópole movimentada inspirada na cidade de Nova York. No geral, Pauline é uma personagem muito importante no mundo dos games, pois foi uma das primeiras personagens femininas a aparecer em um jogo. E o melhor é que ela evoluiu muito ao longo desses anos e passou de uma simples donzela em perigo para uma empresária de sucesso. A segunda personagem feminina criada para o videogame é muito conhecida e famosa até os dias atuais. Ela é amarela e gosta de eliminar fantasmas. Você sabe de quem estou falando? Se você disse Senhora Pac-Man, acertou. A Senhora Pac-Man foi lançada em 1982. Era uma versão atualizada do jogo Pac-Man original com uma protagonista feminina. O jogo segue a mecânica básica de jogo do Pac-Man original. Nele, o jogador controla a Senhora Pac-Man enquanto ela navega em um labirinto, comendo pellets enquanto evita os fantasmas. Comer pastilhas de energia permite que ela vire temporariamente o jogo contra os fantasmas, pois as pastilhas permitem que ela os persiga e os coma para ganhar pontos extras. Uma das principais diferenças entre a Senhora Pac-Man e o Pac-Man original é a adição de novos layouts de labirinto. Senhora Pac-Man apresenta 4 labirintos diferentes, cada um com seu próprio design e layout. Também há mais power-ups e bônus disponíveis em Senhora Pac-Man, tornando a jogabilidade mais variada e desafiadora. Outra diferença fundamental é a inclusão de um enredo mais elaborado. No Pac-Man original, o objetivo era simplesmente comer o máximo possível de pellets e evitar os fantasmas, mas em Senhora Pac-Man há uma narrativa que se desenrola por meio de cutscenes entre os níveis. A história envolve uma história de amor entre a Senhora Pac-Man e o Pac-Man e segue sua jornada enquanto tentam escapar das garras dos fantasmas. Senhora Pac-Man foi um sucesso instantâneo quando foi lançado pela primeira vez e desde então se tornou um dos jogos de arcade mais amados e icônicos de todos os tempos. Os gráficos coloridos do jogo, a música cativante e a jogabilidade viciante o tornaram favorito entre os jogadores de todas as idades. Essa personagem é uma das mais queridas do mundo dos jogos. Ela usa um lindo traje rosa e possui lindos cabelos loiros e olhos azuis e vive sendo raptada pelo malfeitor. Já sabe de quem estou falando? Isso mesmo, a Princesa Peach. Ela é a governante do Reino do Cogumelo e muitas vezes é sequestrada pelo principal antagonista da série, o Bowser. Ela é conhecida por seu vestido rosa e sua habilidade de flutuar no ar usando a sua sombrinha. Ela fez sua primeira aparição no jogo Super Mario Bros. Em 1985, como a donzela em perigo que precisa ser resgatada pelo Mario.
Embora ela não tenha sido a primeira personagem feminina nos jogos, seu papel na franquia do Mario a tornou uma das personagens femininas mais reconhecidas e icônicas dos videogames. E embora ela inicialmente aparecesse como uma donzela em perigo, com o tempo ela se tornou uma personagem mais complexa e fortalecida. Sua popularidade entre as jogadoras ajudou a quebrar barreiras e criar uma comunidade de jogos mais inclusiva e diversificada. Ao longo dos anos, a Princesa Peach apareceu em vários jogos do Mario, spin-offs e outras mídias. Ela também apareceu em várias mercadorias como brinquedos e roupas, e se tornou uma personagem muito querida entre os fãs da série. Nos últimos anos, a Nintendo tem feito esforços para retratar a Princesa Peach como uma personagem mais independente. Um exemplo disso é o Super Princess Peach, onde ela se torna a personagem jogável principal e usa suas emoções para resolver quebra-cabeças e derrotar os inimigos. No geral, a Princesa Peach é uma personagem icônica no mundo dos jogos e desempenhou um papel importante na história da franquia do Mario. Sua personagem também evoluiu com o tempo para se tornar mais complexa e poderosa. A próxima personagem é conhecida pelo nome de Samus Aran, do jogo Metroid. Samus Aran foi criada pela Nintendo e estreou em 1986 no jogo Metroid. Ela é conhecida por sua icônica armadura que lhe permite navegar em ambientes perigosos e lutar contra criaturas alienígenas. Ela é uma das principais personagens femininas nos jogos, a ser retratada como uma heroína forte e determinada. Samus é uma caçadora de recompensas muito habilidosa que viaja pelas galáxias, lutando contra piratas espaciais e outras criaturas perigosas. Ela usa uma armadura distinta que cobre todo o seu corpo e seu rosto. Essa armadura não apenas a protege de danos, mas também aprimora suas habilidades físicas, permitindo que ela pule mais alto e corra mais rápido do que o humano normal. Samus também é uma lutadora e atiradora muito habilidosa. Seu traje é equipado com um poderoso canhão de braço que pode disparar uma variedade de projéteis, incluindo feixes de energia e mísseis. Ela também é proficiente em combate corpo a corpo e pode executar movimentos acrobáticos, como flips e rolls, para evitar ataques inimigos. Outro aspecto notável da personagem de Samus é sua história de fundo. Ela ficou órfã ainda jovem quando seu planeta natal foi atacado por piratas espaciais e foi acolhida por um grupo de Chozo, uma antiga raça alienígena. Eles a treinaram em combate e lhe deram a armadura que ela usa até hoje. Samus foi elogiada por seu caráter forte e independente. Ela é uma guerreira muito habilidosa que pode se defender contra qualquer oponente e é movida por um forte senso de justiça e um desejo de proteger os inocentes. Uma curiosidade sobre Samus é que seu gênero não é revelado até o final do primeiro jogo de Metroid. Até esse ponto, os jogadores achavam que Samus era homem, mas em uma reviravolta surpreendente, é revelado que ela é na verdade uma mulher. Essa revelação foi inovadora na época, pois desafiou a ideia de que os heróis dos videogames deveriam ser homens. Também ajudou a estabelecer Samus como uma personagem poderosa e influente nos jogos, abrindo caminhos para outras protagonistas femininas nos anos seguintes. Ao longo dos anos, Samus continua a ser uma personagem popular e amada na comunidade dos jogos. Ela apareceu em vários jogos Metroid, bem como em outras mídias, como histórias em quadrinhos. Ela é amplamente considerada uma das personagens mais icônicas e influentes da história dos jogos, e seu impacto na indústria ainda pode ser sentido atualmente. E se você está gostando do vídeo, já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Conheça também a Maníaca Story, uma loja repleta de produtos para quem ama o mundo dos games. Comprando lá, você me ajuda ainda mais. O próximo nome da lista também é uma linda princesa. Muitos confundem seu nome com o personagem principal de um jogo muito famoso entre os amantes de RPG. Você sabe qual é? É a querida Princesa Zelda.
Ela é uma personagem-chave da série de videogames Legend of Zelda, lançada pela primeira vez em 1986 e criada pelo lendário designer de jogos Shigeru Miyamoto. Ela é a personagem titular e frequentemente o foco do enredo principal do jogo. Zelda é a princesa de Hyrule, um reino que foi ameaçado por várias forças do mal ao longo da série. Uma das maneiras pelas quais a princesa Zelda impactou o mercado de jogos é fornecendo uma personagem feminina forte que serve de contraponto ao protagonista do jogo, Link. Enquanto Link é o herói da história e o personagem do jogador, a princesa Zelda serve como uma figura poderosa que o guia e auxilia em sua jornada. Zelda é frequentemente retratada como uma líder sábia e compassiva, que possui poderosas habilidades mágicas que usa para ajudar o Link, o protagonista da série. Em muitos dos jogos, Link deve resgatar Zelda das garras do principal antagonista da série, Ganon. Ao longo da série, Zelda teve várias interações e aparições diferentes, mas sua personagem é geralmente retratada como uma mulher forte, inteligente e independente, capaz de defender a si mesma e ao seu reino. Em muitos jogos, ela exibe poderosas habilidades mágicas e é retratada como uma guerreira habilidosa. Ela também é conhecida por suas roupas icônicas e distintas, que geralmente incluem o vestido longo, esvoaçante. A personagem de Zelda também teve um impacto significativo no mercado dos jogos, por ser um dos primeiros exemplos de uma personagem feminina em um jogo. Zelda era mais do que apenas uma donzela em perigo e serviu de modelo para muitas jovens que cresceram jogando jogos Legend of Zelda. Além de suas aparições nos jogos, a princesa Zelda também apareceu em várias outras mídias, incluindo programas de televisão animados, história em quadrinhos. Ela é amplamente considerada uma das personagens mais importantes e influentes na história dos games. O próximo nome da lista é de uma personagem muito forte e que tem grandes habilidades com as artes marciais. É a poderosa Chun-Li do Street Fighter. Chun-Li foi criada pela Capcom e estreou em 1991 no jogo Street Fighter 2. Ela foi a primeira personagem feminina da série Street Fighter e foi criada pelo artista Akira Yasuda, que queria incluir uma personagem feminina no jogo que atraísse jogadores masculinos e femininos. Chun-Li é uma habilidosa lutadora de artes marciais, treinada em um estilo de Kung Fu chinês conhecido como Tai Chi. Ela é retratada como uma lutadora obstinada e determinada a vingar a morte de seu pai, que foi morto pelo vilão do jogo, Bison. Os movimentos característicos de Chun-Li incluem seu Spinning Bird Kick e seu Light Kick, que se tornaram icônicos na franquia Street Fighter. Ela é muito conhecida por sua aparência distinta, que inclui seu vestido típico chinês azul, penteado diferenciado e uma personalidade extremamente forte e determinada. A personagem também se destaca por ser uma das primeiras personagens femininas a aparecer em um jogo de luta e se tornou um importante símbolo de representação e diversidade na indústria dos jogos. Chun-Li apareceu em vários jogos Street Fighter e títulos derivados. Também fez aparições em outras mídias, como histórias em quadrinhos, filmes e programas de TV. Além de suas habilidades de luta, Chun-Li também é retratada como uma personagem altamente inteligente e engenhosa, com experiência como agente da Interpol. Ela também serviu de modelo para meninas interessadas em artes marciais e jogos de luta. Seu legado como uma das personagens femininas mais icônicas e influentes da história dos videogames já está garantido. Agora vamos falar de uma personagem que é muito corajosa e destemida e adora se aventurar em terras desconhecidas à procura de tesouros e novos desafios. Chegou a vez de falar da Lara Croft, da famosa franquia Tomb Raider. Lara Croft foi criada por Toby Gard e fez sua primeira estreia no jogo Tomb Raider em 1996. Ela é conhecida por sua roupa despojada, que inclui uma regata, shorts e botas de combate, bem como seu atletismo e desenvoltura. Lara é uma arqueóloga e aventureira que viaja pelo mundo em busca de tesouros perdidos e artefatos antigos. Ela é conhecida por sua inteligência, capacidade atlética e proficiência em combate, bem como por suas pistolas duplas e tranças. Ao longo da série Tomb Raider, Lara enfrentou muitos perigos e desafios, incluindo armadilhas, quebra-cabeças e inimigos mortais. Ela viajou para muitos locais exóticos
desde antigas tumbas no Egito até montanhas geladas no Tibete. Além dos videogames, Lara também apareceu em filmes, histórias em quadrinhos e romances. Ela é frequentemente citada como a pioneira de personagens femininas fortes em videogames e elogiada por sua independência, inteligência e coragem. Sua popularidade ajudou a inspirar uma geração de jogadores e desenvolvedores de jogos. Uma dessas inspirações é o jogo chamado Uncharted, onde um dos personagens principais se chama Nathan Drake. Ele tem muitas características parecidas com a de Lara Croft, como o amor por desafios e encontrar tesouros em lugares mais perigosos possíveis. Os cenários e puzzles do Uncharted também lembram e muito a franquia do Tomb Raider. Você também acha que a franquia do Uncharted foi inspirada pelos jogos de Lara Croft? Digita aí nos comentários. Lara Croft é sem dúvidas uma mulher muito corajosa e determinada, e não tem medo de enfrentar dificuldades, seja resolvendo puzzles ou tentando sobreviver em lugares hostis com inimigos nada amigáveis. Ela sempre encontra uma maneira de escapar dos perigos, usando sua inteligência e habilidades que desenvolveu ao longo dos anos, fazendo explorações e desvendando mistérios. Agora chegou a vez de falar de outra super mulher que faz parte de uma das franquias mais amadas do mundo. Essa mulher é conhecida por ser valentona e quase ter virado um sanduíche. Já sabe quem é, né? É a nossa querida Jill Valentine, ou Jill Sanduíche para os íntimos. Jill Valentine foi criada pela Capcom e fez sua estreia no jogo Resident Evil em 1996. E desde então se tornou uma das personagens mais icônicas e populares da série. Jill é um membro habilidoso e altamente treinado da equipe de serviços de táticas especiais e resgates, os STARS, e é conhecida por sua experiência em arrombamento e desarme de itens explosivos. Ela é uma lutadora forte e também compassiva, disposta a ajudar os necessitados. Jill é conhecida por sua bravura, desenvoltura e inteligência, e se tornou uma personagem querida entre os fãs da série. Jill apareceu em vários jogos Resident Evil e títulos derivados, e também apareceu em várias outras mídias, incluindo histórias em quadrinhos e filmes. Ela também fez aparições em outros jogos como Marvel vs Capcom 2, New Age of Heroes e Project X Zone. Sua popularidade a tornou a favorita entre os fãs e jogadores. Uma das características que definem o caráter de Jill é sua bravura e vontade de enfrentar o perigo de frente. Ela é frequentemente retratada como uma lutadora determinada que está disposta a fazer o que for preciso para impedir a propagação do T-vírus e outras ameaças biológicas. Ela é frequentemente chamada para resolver quebra-cabeças e navegar em ambientes complexos, e sua experiência em abrir fechaduras provou ser inestimável em muitas de suas missões. Sua coragem e resistência fizeram dela uma das personagens mais populares e amadas entre os jogadores da franquia Resident Evil. No geral, Jill Valentine é uma personagem complexa e multidimensional que teve um impacto significativo na indústria de jogos. Essa personagem é muito inteligente e sagaz, está sempre disposta a ajudar os outros, ela não mede esforços para conseguir o que quer. Chegou a vez de falar da ruivinha Aloy de Horizon Zero Dawn. Aloy é a principal protagonista do jogo Horizon Zero Dawn, desenvolvido pela Guerrilla Games e lançado em 2017. O jogo se passa em um mundo pós-apocalíptico, onde os humanos vivem em tribos e as máquinas vagam pela terra. Aloy é uma jovem caçadora e arqueira da tribo Nora, que parte em uma missão para descobrir a verdade sobre seu passado e o mundo em que vive. Aloy é conhecida por sua força, inteligência e desenvoltura. Ela é uma caçadora e arqueira muito habilidosa, capaz de derrubar até as máquinas mais perigosas com seu arco e flecha. Ela também é uma pensadora rápida e solucionadora de problemas, capaz de navegar em ambientes complexos e resolver quebra-cabeças para descobrir os segredos do mundo ao seu redor. Uma das coisas mais notáveis sobre a Aloy é sua independência e determinação. Ela não tem medo de desafiar a autoridade e defende aquilo em que acredita, mesmo quando isso a coloca em perigo. Sua história de autodescoberta, conforme ela aprende mais sobre seu passado e o mundo em que vive, se torna uma força muito poderosa nas batalhas contra as máquinas.
A personagem de Eloy foi muito elogiada por sua forte interpretação de uma personagem feminina principal em um jogo. Sua força e inteligência são enfatizados em sua aparência. Eloy também é conhecida por sua curiosidade e sede de conhecimento. Ela está constantemente fazendo perguntas e buscando respostas sobre o mundo em que vive e não fica satisfeita até descobrir a verdade. Essa curiosidade a leva a explorar todos os cantos do mundo do jogo, das florestas exuberantes aos terrenos baldios desolados, e assim envolver com as muitas culturas e pessoas diferentes que ela encontra ao longo do caminho. Conforme ela descobre mais sobre o mundo e seu passado, Eloy também se torna uma diplomata e negociadora habilidosa. Ela é capaz de navegar na política complexa das várias tribos e facções do jogo e usar sua inteligência e habilidades persuasivas para intermediar a paz e alianças entre grupos em guerra. O desenvolvimento da personagem de Eloy ao longo do jogo é muito bem feito. Ela começa como uma excluída de sua tribo e deve provar seu valor para seu povo, para ganhar confiança e respeito de todos. Conforme ela descobre mais sobre seu passado e o mundo em que vive, ela se torna mais confiante e segura de si mesma, e aprende a confiar em seus próprios instintos e habilidades. Eloy é sem dúvidas uma personagem complexa e peculiar. Ela é um modelo para meninas e mulheres que querem se ver representadas no mundo dos jogos. E a próxima da lista é uma personagem que todos amam. Ela é dona de uma coragem e determinação invejável e possui um coração enorme. Faz de tudo pelo bem-estar dos que estão ao seu redor. E também é a minha personagem favorita do Resident Evil. Estou falando de Claire Redfield. Claire Redfield é uma personagem fictícia da série de videogames Resident Evil e apareceu pela primeira vez em Resident Evil 2 em 1998 como a irmã mais nova de Chris Redfield, um dos protagonistas do primeiro jogo da série. Claire é uma mulher muito determinada e não mediu esforços para sobreviver diante do apocalipse zumbi que tomou conta do mundo. Ela é uma atiradora muito habilidosa e é capaz de se defender contra os vários monstros e inimigos que encontra ao longo do jogo. Durante sua jornada no Resident Evil 2, Claire se encontra presa em Raccoon City durante um surto de zumbis e deve lutar para sobreviver e descobrir a verdade por trás do surto. Durante o jogo, ela conhece Leon Scott Kennedy, um agente da polícia de Raccoon City que está no seu primeiro dia de trabalho, e também encontra uma criança chamada Sherry Burke, com quem ela forma um vínculo estreito ao longo do jogo. Juntos, eles fazem de tudo para conseguir sobreviver a esse terrível surto e fugir da cidade de Raccoon City antes que tudo voe pelos ares. Claire apareceu em muitos outros jogos de Resident Evil, incluindo Code Veronica, Revelations 2 e Resident Evil 2 Remake. Nesses jogos, ela continua sendo uma personagem central da série, muitas vezes lutando contra a Umbrella Corporation e outras armas biológicas que ameaçam a humanidade. Ela também aparece em algumas animações e filmes da série. Claire é frequentemente elogiada por sua bravura, determinação e inteligência. Ela é uma personagem forte, que pode se defender contra qualquer oponente e está disposta a fazer o que for preciso para proteger seus amigos e entes queridos. Seu papel na série Resident Evil ajudou a promover personagens femininas mais diversas e complexas nos jogos. Sem dúvidas, a Claire é um grande exemplo a ser seguido, você não acha? Essas personagens são apenas alguns exemplos das muitas personagens femininas fortes e complexas que foram criadas ao longo dos anos, e podemos esperar ver personagens assim, ainda mais diversificadas e poderosas no futuro. E o que vocês acharam dessas personagens tão importantes e marcantes? Conhecem todas que citei aqui na lista? Quais vocês acrescentariam? Essa foi a minha singela homenagem a todas as mulheres, que assim como essas personagens, fazem a diferença nas vidas das pessoas, cada uma com sua particularidade e maneira de ser. Todos somos especiais do jeito que somos. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E para você que é amante do mundo gamer, geek e nerd, visite a Maníaca Story, Maníaca por Games. É nóis! Uhul!